Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa no nome do Senhor e Salvador Jesus. Amados irmãos, eu estou passando onde quero deixar uma palavra no seu coração. Aliás, falando em palavra, queridos, sabe aquela mensagem que muitas vezes é pregada na igreja e parece que é uma indireta? Parece que é um verde. Sabe aquela mensagem que é pregada e parece que é um pregador que não tem coragem de falar? Alguns pensam assim, e aí o diabo sopra na mente de alguns para dizer assim: não tem coragem de falar, está usando a palavra para me dar indireta. Eu vou lhe dizer, se isso já te aconteceu, acredite, foi Deus usando aquele miserável para salvar sua alma. Foi Deus usando aquele miserável que estava no altar para consertar algo que estava errado na vida de alguém. Se isso já te aconteceu, não foi indireta, não foi verde, não foi que aquele pregador não teve coragem de falar na tua cara. Foi Deus usando ele para te mudar de alguma coisa que você precisava mudar, não estava percebendo. Por que eu digo isso? Porque a mensagem que eu vou trazer aqui tem tudo a ver com o que acabei de falar. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 8, diz assim: porquanto, ainda que vos tenha contristado com a carta, não me arrependo, embora já me tenha arrependido, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Queridos, o apóstolo Paulo, ele enviou essa carta à igreja de Coríntios. E quando essa carta foi lida na igreja de Coríntios, muitos ali que ouviram, de princípio recusaram, se entristeceram. Muitos ali que ouviram, de princípio rejeitaram por conta da dureza das palavras. Muitos ali viraram as costas, não deram nenhuma credibilidade, crédito algum. Porque quando a carta foi lida na presença de toda a igreja, se tratava de disciplina, se tratava de correção, se tratava de ensinamento, ou precisamente um puxão de orelha. Mas é natural que assim aconteça, porque as escrituras diz que o pai repreende o filho que ama. Eu particularmente fico preocupado quando eu vejo uma pregação só de profecia. Quando eu vejo uma pregação só determinando na vida das pessoas. Quando eu vejo uma pregação que faz as pessoas muitas vezes sapatear, faz as pessoas entrar até no reteté muitas das vezes. Não que a pregação não gere isso no coração das pessoas. Mas a pregação, o principal objetivo dela é esse daqui, correção. O principal objetivo da pregação é disciplina, é ensinamento. Sabe por quê? Está escrito que o pai repreende o filho que ama. Então o evangelho de Jesus é aquele que traz arrependimento em nosso coração. O evangelho de Jesus é aquele que gera conversão nas pessoas. O evangelho de Jesus é aquele que nos faz um alguém melhor, que nos leva a renunciar. O evangelho de Jesus é aquele que nos leva a renunciar ao mundo e viver totalmente para Cristo. O evangelho de Jesus é aquele que nos ensina a ser um ser humano melhor, não pior, mas melhor. Esse é o evangelho de Jesus. E essa era a carta que estava sendo lida na igreja de Coríntios, aonde muitos ali viraram as costas por conta da dureza das palavras. Só que a dureza das palavras era necessário que acontecesse dessa forma, era para o bem da própria igreja. Talvez você já chegou na igreja, como falei no início, e Deus usou aquele miserável no altar para te trazer algo ao coração que parecia ser uma indireta. Deus usou aquele miserável no altar para trazer algo no seu coração que você achou que era um verde. Você achou que ele não tinha coragem de falar na sua cara. E o diabo sopra na mente de alguns e diz assim: não tem coragem de falar na cara, está falando na palavra, porque não tem coragem de falar diretamente. Não foi que ele não tinha coragem de falar, não foi para te dar indireta, não foi para te jogar verde. Sabe o que foi aquilo? Foi Deus usando aquele miserável para salvar a tua alma. Foi Deus usando ele para te disciplinar, para te corrigir, para te ensinar o que você achava que já sabia.
Eu particularmente já senti isso na pele, eu já passei por essa fase. De eu pensar assim, não, alguém contou da minha vida, pensa alguém, não era. É porque eu achava que já sabia certas coisas, quando na verdade eu não sabia de nada. Só fui descobrir isso com o tempo. E muitas vezes a mensagem às vezes é pregada e tem algum que fica para lá, outro para cá, outro dá uma resmungada daqui, outro de lá, outro faz uma careta, em vez de parar, ouvir e obedecer. Porque é Deus zelando pela alma daquele alguém. Quando a palavra vai na nossa alma, em forma de correção, em forma de puxão de orelha, de disciplina, deveria colocar as mãos para os céus e agradecer a Deus. Deveria louvar a Deus pela vida daquele miserável que Deus está usando para o corrigir, para disciplinar, ou para ensinar que seja. Só que quando se trata de correção, de disciplina, a maioria vira as costas e fica falando pelos cantos, porque rejeita a correção. Quanto deveria agradecer a Deus pelo puxão de orelha e pela vida daquele alguém que Deus está usando para o corrigir um alguém que acha que já sabe, quanto na verdade não sabe de nada. Eles aqui ficaram bravos, ficaram tristes, chateados por conta da dureza das palavras. Só que enquanto eles estavam tristes por um lado, o pregador estava alegre por outro, porque ele sabia que era exatamente a dureza das palavras por parte dele que ia salvar essa gente depois. Por isso eu disse que eu fico preocupado quando eu vejo uma mensagem ser pregada só para agradar as pessoas. Porque o principal objetivo do Evangelho de Jesus é isso: correção, ensinamento, exortação, disciplina, ou puxão de orelha, como você preferir. Porque isso é o que nos torna alguém melhor e é isso que vai nos levar à salvação. Olha o que ele disse a seguir no versículo 9. Agora me alegro não porque fosse contristado, ou seja, estou feliz não por causa da tristeza no coração de vocês, mas porque fosse contristado para arrependimento. Ou seja, a tristeza que a palavra gerou no coração de vocês é momentânea para o bem de vocês próprios. É verdade que causou tristeza, mas em meio à tristeza vai gerar em vocês arrependimento. Em meio à tristeza vai gerar conversão na vida de vocês. Em meio à tristeza vai tornar vocês alguém melhor. É verdade que a palavra entristeceu, mas é para o bem de vocês próprios. A palavra gerou tristeza no coração de vocês hoje, para que vocês sejam salvos amanhã. Às vezes a gente ignora a dureza da parte de Cristo, muitas vezes. A gente vira as costas e não quer ir mais na igreja. A gente acha que a indireta, que é um verde, que é porque o pregador não tem coragem de falar. E aí muitas vezes a pessoa fica pelos cantos, falando pelos cotovelos, com raiva, bicudo, bicuda, de cara fechada. Mal sabe que é Deus, tornando aquele alguém melhor do que o que já é. Como disse aqui. Mas porque fosse contristado para arrependimento, pois foste contristado segundo Deus. Então, mesmo que momentânea, a tristeza que nos é causada pela palavra de Deus, essa tristeza nos é causada segundo Deus, por nosso bem próprio, para que haja em nós arrependimento, conversão, para nos tornar alguém melhor do que o que somos. Causa tristeza hoje, mas para que amanhã esse alguém seja salvo, como diz aqui. Para que de nossa parte nenhum dano sofresse. Então a tristeza que nos é causada por meio da palavra de Deus está se falando de libertação, está se falando de conversão, de arrependimento. Quando Deus é brando para conosco, no dia de hoje, é para que esse alguém não se perca amanhã. Então quando Deus te corrigir, quando Deus te disciplinar dentro da palavra, quando Deus for duro, quando a palavra muitas vezes te deixar aborrecido, tem alguns que ficam aborrecidos por causa da mensagem, de cara fechada, falando pelos cotovelos, deveria agradecer. Sabe por quê? É o que diz o final do versículo 9, é para que nenhum dano você sofra depois. Deveria agradecer a Deus. Versículo 10 para finalizar. Porque a tristeza segundo Deus produz arrependimento para a salvação. A tristeza segundo Deus produz arrependimento, mas a alegria segundo o homem produz perdição depois. Tem aqueles que só quer ouvir o que o agrada. Tem aqueles que só quer ouvir o que vai te fazer você pular, gritar, alegrar-se. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que nos vai causar tristeza sim, por nosso bem próprio depois, para gerar em nós arrependimento, para que por meio do arrependimento haja salvação na vida daquele alguém. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação.
que a ninguém traz pesar. Veja, a ninguém traz pesar, ou seja, Deus ele não tem se tornado um peso para ninguém. Pelo contrário, Deus está pronto para nos ajudar quando o fardo pesar sobre os ombros de alguém. Deus ele não aumenta o peso, Deus alivia o peso. E como é que Deus alivia o nosso peso? Nos ensinando, sendo brando para conosco, disciplinando, puxando a orelha, exatamente para alguém não se perder depois. Aí diz assim no final: mas a tristeza do mundo produz morte. A tristeza que nos é causada segundo Deus é para que seja gerado em alguém arrependimento, e por meio de arrependimento esse alguém seja salvo. Mas a tristeza que o mundo causa em alguém, aquela tristeza que é causada pelo mundo em alguém, vai gerar naquele alguém morte depois. Então que você possa entender que a tristeza que a palavra de Deus às vezes nos causa, é para o nosso bem próprio, é para o seu bem próprio. A tristeza é para que haja arrependimento. A tristeza que nos é causada segundo Deus é para que haja conversão, é para tornar esse alguém um alguém melhor, é para que esse alguém não se perca, e é para que esse alguém depois também seja salvo em Cristo Jesus. Tá bom? Que você possa pensar nisso e entender que quando a palavra de Deus, de certa forma, que alguém venha pensar é uma indireta, é um verde, não tem coragem de falar e está usando a palavra para poder não falar diretamente para mim, para que eu não me entristeça. Não é que aquele pregador está jogando verde, não é que o pregador está dando indireta, não é isso. É Deus usando aquele miserável para ensinar, disciplinar ou corrigir certas pessoas dentro da palavra em algo que a pessoa acha que já sabe, quando na verdade não sabe de nada. Tá bom? Quero orar por você agora. Querido Deus, eterno, soberano e amado Pai, Senhor que está exaltado acima dos querubins, que reina sobre tudo e sobre todos, e que governa sobre tudo e sobre todas as coisas. O Senhor que é Deus dos céus e na terra, nas tuas mãos há força e o poder e não há quem possa te resistir. Senhor dos exércitos, eu sou. Visita esta mulher que me ouve agora. Visita este homem que em algum lugar me acompanha em oração. Que teu Espírito possa visitar descendo sobre eles. Que o Senhor possa agir no coração, na mente. Que o Senhor possa agir na vida desta pessoa que me ouve em algum lugar. Esteja em casa, esteja no hospital, no trabalho, numa clínica, onde quer que esta pessoa me ouça, no presídio. Que ali o Senhor possa, meu Pai, a convencê-lo, porque não é minhas palavras que vai convencer, é o teu Espírito Santo que convence. E que o Senhor possa, meu Pai, não somente convencer, mas dar um entendimento a este homem, a esta mulher, de que a tristeza que nos é causada segundo o Senhor é para que haja arrependimento, é para que haja conversão, é para que ninguém se perca e para que depois tudo e todos sejam salvos. Esse é o poder da tua palavra, esse é o teu evangelho, esse é o que eu creio e assim também te agradeço. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, vou ficando por aqui. Deus abençoe. Boa reflexão, forte abraço, até a próxima no nome de Jesus.